A comunidade do Identity V é a mais tóxica que existe. Todas as comunidades sempre vão ter aquelas pessoas podres. Eu imagino que todos os jogos online devem ter pessoas assim, obviamente. Mas é claro, uns vão ter muito mais toxicidade e outros podem nem ter. Eu jogo e já joguei vários outros jogos além de Identity V. Um exemplo de uma comunidade extremamente positiva e não tóxica é de um jogo mobile chamado Punishing Grey Raven, que eu gosto muito. É no mesmo estilo de Genshin Impact, sabe? O fato de que não é um multiplayer, mas sim um jogo de stages em que você luta com inimigos não controlados por outros jogadores já diminui muito a probabilidade de haver brigas de xingamento. Mas ainda assim é um jogo com servidor, chat público e com grupos em redes sociais. E eu juro pela minha vida que nunca vi sequer alguém sendo tóxico por esse jogo por qualquer motivo que seja. Pelo contrário, é uma fanbase altamente acolhedora e amigável. Eu só tive boas relações ali dentro. Mas não estamos aqui para falar de Punishing Grey Raven. Eu apenas gostaria de dar um exemplo. Em que o Identity V é diferente. Talvez a comunidade dele não seja a mais tóxica que existe, mas pelo menos é a mais tóxica que eu já vi em toda a minha vida. Por causa daqueles que fazem emotes durante as partidas, ficam esperando na saída e spamando mensagens rápidas. Na verdade, é bem mais profundo do que isso. Essas coisinhas são apenas a ponta do iceberg, mas é um ótimo lugar para se começar. Se fala sobre algumas pessoas que, enquanto estão sendo perseguidas, usam emotes, e isso seria um comportamento tóxico, porque é uma coisa que pode irritar profundamente o oponente, pois só parece que você está zombando dele e tentando tirar uma onda e fazê-lo se sentir mal por não estar jogando bem, que particularmente eu até concordo, pois pode ser muito humilhante perder dessa forma. Só que não importa o que a gente pense sobre isso, usar essas coisas durante a partida não é contra as regras. Pelo contrário, é estimulado pelo próprio jogo e é exatamente para isso que foram criados certos emotes. Dê uma olhada nesse aqui, por exemplo. O próprio nome desses emotes sugere para que eles servem. Pior ainda, ao contrário de alguns, esses podem ser usados enquanto a pessoa corre. Então foi literalmente feito para provocar o Hunter. Ou você acha que o quê? Que serve para provocar as paredes? Claro que não. Apesar de não ser contrário às regras do jogo e até ser algo estimulado pelos desenvolvedores, eu não recomendo que ninguém, nem Hunters nem sobreviventes, façam isso deliberadamente, por causa dos motivos que já citei. Mas nem sempre o jogador que faz isso tem uma má intenção. Às vezes ele só não leva o jogo tão a sério quanto você. Só que tem algumas pessoas que extrapolam todos os limites. Por exemplo, elas fazem questão de enrolar o máximo que podem no portão, enquanto os outros sobreviventes e o Hunter só querem que a partida acabe logo. Nesse caso, a pessoa só está fazendo os outros perderem seu tempo, e esses eu não consigo defender. A boa notícia é que muitas vezes esses engraçadinhos são pegos. Parabéns! Mas a toxicidade durante as partidas não se limita a isso. Alguns jogadores são extremamente desagradáveis com seu próprio time. Só que como não existe um chat na partida, apenas mensagens prontas, eles não podem xingar ninguém antes do jogo acabar. Então eles apenas spamam essa mensagem. Qualquer erro que você cometer, eles irão mandar isso. O mais engraçado é que eles fazem isso como se eles nunca errassem, mas na maioria das vezes, eles são péssimos jogadores e não têm habilidade nenhuma. Isso sim pode ser contra as regras do jogo, pois pode configurar abuso verbal e spam. E depois de repetirem várias vezes, pode apostar que no chat de pós-partida vai vir uma enorme quantidade de chorume. Essa é uma camada mais profunda do nosso iceberg. Eu realmente não entendo por que isso existe. O que será que os desenvolvedores estavam pensando quando decidiram criar isso? É óbvio que esse lugar se tornaria um inferninho onde as pessoas iriam usar principalmente apenas para culpar e ofender umas às outras. E é exatamente isso que acontece. Eu já li todo tipo de atrocidade que você pode imaginar.
E frequentemente nos grupos e nas comunidades eu vejo as pessoas compartilhando as ofensas que sofreram, algumas vezes por motivos estratégicos, como por usarem um personagem que os outros não gostam. Então eles dizem que o outro jogador é um lixo, que ele não sabe fazer nada, e até mesmo em alguns casos falam da win rate do outro e também do tier, o que é extremamente infantil, afinal isso não te define como jogador, e estar mais alto no ranking não muda nada na sua vida e nem na vida de ninguém, mas alguns conseguem cavar ainda mais fundo. Uma das coisas que eu mais vejo, e inclusive já aconteceu comigo, é jogadores simplesmente mandando os outros se matar. Não só mandam os outros tirarem a vida por motivo banal, como deseja a morte de quem não tem nada a ver com isso, ou seja, a família da pessoa. A crueldade de alguns é tamanha que eles chegam a desejar câncer para alguém que não conhece, simplesmente por ter perdido uma partida. Eu quero que você imagine o seguinte: e se a pessoa realmente sofre com isso? E se essas pessoas realmente perderam alguém importante? Como elas iriam se sentir lendo algo assim? Vale a pena lembrar que são desconhecidos e você não faz a menor ideia da história deles. Além disso, praticam todo tipo de preconceito existente, mesmo o jogo tendo muita diversidade. Se trata de um servidor global praticamente, então tem gente do mundo inteiro, de vários países e várias culturas diferentes. Mas mesmo assim ainda existe racismo e xenofobia dentro do servidor, como vocês podem ver. Esse caso em específico me deixou bastante intrigado, afinal a pessoa está literalmente discriminando a outra que é do mesmo país que ela, e ainda por cima ofendendo a sua etnia, sem nem sequer saber qual é. Mas quem disse que esse tipo de jogador possui alguma inteligência? Por mim, eles teriam todas suas contas banidas. Só que a moderação é muito fraca e nunca notifica se os infratores foram devidamente penalizados, o que desmotiva muitos de denunciarem. É como se não estivessem sendo ouvidos. E o que você faz nessa situação? Fica quieto? E dá pra ficar quieto diante de tanta crueldade? Nesse caso, a única alternativa é se isolar e não participar desses chats. A boa notícia é que você não está sozinho, porque eu já provei o amargo gosto do veneno dessa comunidade. Eu gostaria de perguntar uma coisa: até que ponto você segura a sua opinião? Você se deixa levar fácil pela opinião popular ou você segura o que você acredita até o fim? Até que ponto você consegue nadar contra a maré? Há alguns anos atrás eu jogava de Mercenary. Comecei a usá-lo em 2020. Mas de qualquer forma, eu sempre joguei do meu próprio jeito. Nunca fui muito de ver guides ou tutoriais porque eu gosto de aprender com as minhas próprias mãos. E então eu construí a minha primeira página de talentos e ficou assim. Como vocês podem ver, sem Tide Turner. Para quem é novo no jogo e não sabe, Tide Turner é uma pequena habilidade que funciona uma única vez no primeiro resgate. É um escudinho que dura 20 segundos. O sobrevivente sob esse efeito fica invencível a todo e qualquer dano. Depois que o efeito acaba, você cai no chão. É uma habilidade simples. Eu sabia que a orientação dele era rescuer, mas eu não imaginava que isso significaria que obrigatoriamente eu teria que usar Tide Turner. Nem imaginava que os jogadores tinham inventado uma regrinha para isso. Eu entendia que cada um colocava o que quiser ali. As ofensas começaram a ficar muito piores. E é claro, algumas pessoas discordavam, eu não tinha problema com críticas. Mas o resto me tratava feito lixo mesmo. E sei lá, eu apenas ignorava tudo isso. Eu achava tudo muito bobo, afinal é apenas uma pequena habilidade em um jogo e pensava que as pessoas teriam maturidade para aceitar e lidar com isso. Mas não, eu estava enganado. E eu tinha que lidar com isso diariamente. Mas houve uma partida ranqueada em questão que foi a gota d'água. Eu caí em um time com outras 3 pessoas juntas. E nós perdemos. Vale a pena lembrar que o motivo dessa derrota não teve nada a ver com a minha página de talentos. E então eu tive o azar de cair na outra partida com o mesmo time. E eles começaram a me xingar e a dizer que me odiavam histericamente. Eu fiquei sem reação lendo aquelas coisas. E para se vingar, eles perderam de propósito só para me prejudicar. Eu não aguentei e fechei o jogo durante a partida. Eu sinto um pouco de vergonha, mas eu devo confessar que eu desabei em lágrimas. Fazia tempo que eu estava aguentando. E então eu voltei e denunciei os 3 por e-mail. Afinal, o que eu fazia não era contra as regras do jogo, mas o que esses jogadores fizeram contra mim, sim. E eles realmente me prejudicaram, porque meu tier caiu para o anterior.
Eu lembro que eu comecei a gravar alguns clipes jogando. Eu gostava de gravar vídeos de falhas engraçadas. Eu postava nos grupos do Facebook. Até que um dia eu postei um vídeo em que isso acontece. No grupo brasileiro todo mundo levou numa boa. Só que no grupo gringo, alguém percebeu que eu estava usando o dash de janela. E nesse grupo, os comentários viraram só isso. Teve muita discussão por causa disso. Muita gente estava, mais uma vez, zombando, me diminuindo como jogador, falando que eu era do ranking mais baixo e que era pra eu desistir porque eu não queria subir. Inclusive, uma pessoa disse que sentia pena de quem jogava comigo. Falaram que nunca queriam cair na mesma partida que eu e um monte de coisa. Sim, alguns estavam explicando e defendendo a maré milagrosa lá, mas a maioria estavam só tentando surfar e tirar uma onda mesmo para ganhar likes. Tudo bem, eu perdi a paciência e deletei o post. Pensei que todo mundo já fosse esquecer e eu achei que o assunto tinha morrido ali. Até que no outro dia, eu acordei e fui checar as minhas redes sociais. E quando eu fui ver... A pessoa escreveu um textão sobre o assunto. Eu simplesmente não estava acreditando no que eu estava vendo. Mas enfim, como foi no grupo gringo, o texto está em inglês. Por isso eu vou traduzir ele aqui para vocês. Assina minha carteira. Assina minha carteira. Vale refeição. Nhom, nhom, nhom. Mentira, eu vou pegar leve com a pessoa que escreveu porque era 2021 e ainda estávamos na pandemia. O que piorou muito a toxicidade, já que estava todo mundo altamente desocupado. Além disso, jogar era a minha única distração enquanto eu estava sem aula. Não irei ler ele inteiro, mas basicamente era um texto enorme dele explicando ponto a ponto do porquê ele acha que todos os mercenários do planeta devem usar a maré milagrosa. Tem algumas partes interessantes. Eu vi essa postagem e eu não consigo ficar sem falar sobre isso. Realmente, porque é um assunto muito relevante. Por favor, continue. Não vou mencionar o autor, mas é sobre Mercenary com 3-9. Ele não foi feito para 3-9. Há modos como Tarot, Duo Hunters. Nesses você pode usar 3-9 com ele. Ah, sim, obrigado. Então, gente, toda vez que vocês forem construir uma nova página de talentos para o seu personagem, não se esqueçam de perguntar para o especialista no assunto. Mas em partidas sérias, por favor, Mercenary com 3-9 em tier médio, acorda. Já começou! Enfim, aqui ele começa a explicar tudo. Mais uma vez, eu não vou ler tudo porque é muito grande o texto. Se você quiser ler, pausa aí, tá? Eu vou ler só esse finalzinho aqui porque eu achei muito interessante. Desculpe por esse longo texto. Eu só não consigo ficar parado vendo alguém justificar 3-9 para um mercenário. Você não precisava, era só sair do meu vídeo. E ainda prosseguir reclamando e choramingando porque ele estava sofrendo hate por isso. Tudo o que fizemos foi dar críticas construtivas e ele interpretou como hate. Mentira, a primeira pessoa comentou disse que eu não queria subir de tier por causa disso. Isso pra você é construtivo? E eu não estava falando isoladamente apenas dos comentários daquela postagem, e sim de todo o resto que eu não preciso ficar falando aqui, porque senão vira redundância. Se você é tão frangote para usar 3-6 de Mercenary, então não use ele. Como vocês podem ver, mais uma crítica construtiva sem nenhuma ofensa. Sinceramente, eu não ligo pra essa sua ofensa barata. Já vi muito pior. Mas você é tão mentiroso que até nesse texto você partiu pra ofensa. E ele prossegue. Não use ele pra não desperdiçar o tempo de outros jogadores e a chance deles vencerem. E agora vem algo muito interessante. Este mesmo usuário havia feito um outro texto no grupo falando sobre a toxicidade da comunidade em menos de um mês atrás. Não irei ler o texto inteiro de novo, mas ele diz: eu quero chamar todos os jogadores tóxicos aqui. Nem todo jogador que você encontra é um grande jogador. Nem toda partida que você joga você irá vencer. Ah, é mesmo? Você pensou nisso quando escreveu aquele textão que diz que eu tirava a chance dos outros vencerem? Eles até mesmo disseram que sempre perdiam por minha causa na pré-partida. Não se preocupe, eles estão apenas fazendo uma crítica construtiva. Não tem ninguém tacando hate em você. Eu posso não ser um grande kitter,
mas eu sei as mecânicas, então eu tenho saco para jogar esse jogo. Se você tem algum problema com isso, então cala a boca e me bloqueie. Que ao invés de você vir com textão, você não fez isso. Mas é por causa desses jogadores que não quitam bem e ficam spamando quando não são resgatados imediatamente. Igualzinho faziam comigo, mas eu não podia reclamar? Todos os dias o meu interesse em jogar esse jogo está ficando menor e menor por causa desse tipo de jogador. Pois é, né? Eu senti a mesma coisa. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas que fique bem escancarado a sua hipocrisia. Um outro caso que aconteceu foi em um dia que eu pesquisei meu próprio nome no Twitter e encontrei essa postagem aqui. Cair em partida com o Mercenary 912 João Marcos em uma partida ranqueada é como uma sentença de morte. Eu sei que não é uma experiência pessoal, porque eu vi muitas pessoas reclamando sobre ele por mais ou menos um ano. E de alguma forma eu sempre caía com ele e todos jogavam hate nele no chat de pós-partida. Quando eu encontrei isso eu fiquei bastante em choque, porque a pessoa simplesmente pegou o meu nome e jogou no Twitter pra tentar me difamar. E o pior é que ela está falando a verdade sobre isso ter durado por mais de um ano, os ataques no pós-partida e a difamação no chat global. Já que tentaram expor a minha identidade, saiba que, diferente de todas essas pessoas que nós vimos até aqui, eu não tenho medo de mostrar quem eu sou. Eu não sou nenhum covarde e não me escondo atrás de anonimato para atacar e difamar os outros na internet. Mas vocês devem estar se perguntando, tá, Jun? Mas por que você não usava Tide Turner? Não seria mais fácil só fazer o que estavam pedindo? A resposta disso é bem simples. Não é só de toxicidade e reclamações que esse jogo é feito. Isso é só uma parte do jogo, só que ninguém isso nunca vai mostrar. As pessoas fazem parecer que você só vai perder assim. Eu ainda conseguia ter várias vitórias e boas partidas mesmo assim. Inclusive, isso é apenas uma regra inventada pelos jogadores. Não existe regra para páginas de talentos. E isso não é só minha opinião, é um fato. Além disso, essas orientações também podem mudar, como foi o que aconteceu com esses dois personagens. Ambos eram rescuers, mas depois se tornaram assistentes. Essas mudanças aconteceram por causa do modo em que eles eram usados pelos jogadores. E hoje é completamente normal ir sem Tide Turner com ambos, mas se fosse antes, iria acontecer mais ou menos a mesma coisa que acontecia com o Mercenary. Além disso, eu nunca achei o Tide Turner muito útil, justamente porque ele só pode ser usado uma única vez. Pode até ajudar um pouco, só que raramente faz alguma grande diferença. Na maioria dos casos, o Hunter só vai perseguir o sobrevivente até ele cair, e na segunda tentativa você vai ter que se virar sem Tide Turner nenhum. O talento Brad Time que é essencial, pois o efeito dele é permanente. Eu o considero muito importante e geralmente todos os personagens usam ele, mas mesmo assim alguns não usam, mas nem por isso eu fico brigando. Alguns dizem que nenhum Hunter iria focar nele, porque ele escaparia rápido. Bem, cedo ou tarde ele seria o foco. E mesmo que eles foquem primeiro no Mercenary, não significa que eles vão perder. Muitas vezes Hunters rápidos não se intimidam com ele. E eu gostaria de ressaltar que eu não defendo isoladamente que o Mercenary também pode usar 3-9 ou algo do tipo. Eu na verdade defendo que todos os jogadores podem usar o que quiser para o personagem que quiser. Mas o Identity V é um jogo de time. Como um time, você tem todo o direito de dar uma sugestão. Dar dicas é até mesmo muito positivo para a competitividade do jogo. Isso faz parte de um ambiente de jogo saudável. Porém, mesmo assim ela pode recusar. E se ela o fizer, não insista, respeita a sua decisão. Ainda que seja um time, a pessoa tem o direito de selecionar o que ela quiser. E muito provavelmente ela não faz isso de má intenção. Você é livre para discordar de tudo isso. Fica aí o espaço nos comentários para você escrever o que você pensa. O intuito do vídeo não é te convencer de nada, mas sim mostrar que tudo isso que eu passei não é normal. E possivelmente tudo que você que está assistindo já passou também não é normal. Todo esse ódio já cruzou a linha do que é considerado aceitável. E isso tem que acabar. Não estou fazendo esse vídeo para criar pânico em torno da comunidade. Existe bastante respeito dentro do jogo ainda. Nem todos os jogadores são assim. Eu conheci várias pessoas incríveis no jogo. Já fiz vários amigos lá. E fico feliz que estou conseguindo construir uma ótima comunidade aqui nesse canal. Muito obrigado pelo seu incentivo.